Quanta coisa tem acontecido no mundo, não é? Quantos sinais, quantas predições foram ditas, ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos. Nós vamos começar agora um bate-papo gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso. Graças a paz, firmes aí? Espero e tenho orado que sim. Estamos aí conversando sobre os tempos finais e as coisas que vão acontecer, não é? Depois de falarmos sobre Daniel e sua profecia complexa, delicada, vamos agora traçar dois outros homens que também falaram sobre isso. Paulo e Pedro. Duas mensagens que vão ajudar na nossa interpretação, pelo menos espero que sim. Amém? Eu gostaria de rapidamente orar com você. Pai, te agradeço pelas constantes misericórdias, pelo teu renovo, pela tua fidelidade. Guarda-nos agora, Senhor, para que possamos entender mais da tua palavra e não cairmos no engano, não sermos desviados, ó Pai, do objetivo, que é te adorar e bendizer, declarando principalmente Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ampara-nos agora, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, olha só, como eu disse para você, dois homens que ajudaram bastante nessa conclusão. Primeiro vamos pegar Paulo, na segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Se você puder acompanhar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém. Então, olha só, Paulo aqui deixa claramente os sinais do que nós chamamos de 1. Arrebatamento, 2. Tribulação, 3. A vinda do Senhor para reinar inegavelmente aqui na terra. Acompanha comigo. Capítulo 2, versículo 1 da segunda carta de Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da volta de Jesus, e a nossa reunião com Ele, aqui eu já paro com você. Esta reunião que teremos com Jesus Cristo, do qual Paulo aqui mensura, ela inegavelmente fala sobre o arrebatamento. A reunião que a igreja, que os salvos terão com Jesus Cristo em sua volta. Então Paulo começa falando que nós teremos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Por que é importante falar isso? Porque aqui Paulo tem 3 momentos nessa escrita. Primeiro, nossa reunião com Jesus Cristo. Começa falando sobre, mas daí ele continua. Que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então olha só, eu não posso entender que o dia do Senhor já chegou, porque ele até aqui fala de uma reunião com Jesus Cristo, primeira colocação, e segunda, essa parte da tribulação, que vem logo depois, ela também ainda não chegou. Então eu não posso me perturbar por coisa alguma, achando que, nossa, nós já estamos no período da tribulação. Não, ainda não chegou esse momento. Paulo deixa claro isso aqui, gente, na minha compreensão. Mas vamos continuar. Ninguém, de modo nenhum, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Opa! Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia do Senhor é o dia em que Jesus Cristo vem, aniquila Satanás e reina 1000 anos. Esse é o dia do Senhor. Até aqui está tudo bem. Só que ele fala que o dia do Senhor ele não vem antes de acontecer a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, que é Satanás. Excelente. O que significa apostasia? Aqui também nós temos uma discussão de interpretação e entendimento. Alguns acham que a apostasia, para este momento aqui, nesse versículo de Paulo, significa esfriamento da fé. Se for o esfriamento da fé, sendo franco e objetivo, já aconteceu. Porque o mundo, inegavelmente, anda a passos largos cada vez mais por uma fé diminuída. Eu acho que aqui nós não temos dúvidas sobre isso. Porquanto temos alguns que são fervorosos na fé, temos uma multidão que cada vez mais tem a fé afastada da sua vida. Porque a apostasia significa isso, divorciar, se afastar e por aí vai. Essa é uma interpretação que daria então a possibilidade de já estarmos no período da tribulação. Porém, existe uma segunda ideia, e é esta que eu sigo. A apostasia que Paulo aqui fala é a separação da igreja do mundo. Olha só, sem que primeiro venha a apostasia, então eu vou tirar a igreja, vou separar a igreja da terra. Opa, o que significa isso? A apostasia então significa o arrebatamento. E aí sim será revelado o filho da iniquidade. Então a igreja sendo tirada da terra para a reunião com Jesus Cristo, aí o anticristo é revelado aqui na terra e ele começa o seu governo de 7 anos, que é o período da tribulação. E aí ele continua falando, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então olha só, Paulo aqui ele traz a interpretação ou ele traz a indicação das coisas que viriam a acontecer lá na frente. Eu não tenho qualquer dúvida sobre essa clara mensuração de que nós teremos antes do período negro da tribulação a vinda do Senhor Jesus para buscar os remidos, arrebatamento, fazendo uma apostasia deles para com a terra. Então ele tira a igreja da terra e eles têm uma reunião com Jesus Cristo, reunião de 7 anos. Nesse tempo, logo depois desta apostasia, o filho da iniquidade então aparece e reina 7 anos. Gente, Paulo deixa claro aqui, olha, não se deixe enganar por palavras, epístolas, por espíritos, porque o dia do Senhor ainda não chegou. Essas coisas precisam acontecer. Então Paulo ele nos deixa claramente essa mensagem. Amém? E olha só, um outro
profeta, um outro discípulo, outro apóstolo do Senhor, que foi Pedro, também trouxe mais informações sobre tudo isso. Ele fala dos escarnecedores. Olha aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Se você puder, acompanha comigo. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupa anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vanidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui Pedro fala dos escarnecedores, falsos mestres que conduziriam a população para o erro. Um erro que culminaria na perdição do inferno. Culminaria não, culminará, porque ele ainda não veio. Esses falsos mestres, eles vão nos levar ao engano, ou eles levarão ao engano inúmeras pessoas. E é interessante como isso está cada vez mais forte para acontecer. Olha só,
O marxismo, o darwinismo falam sobre a evolução natural das coisas. Tudo aconteceu no mundo há milhões de anos atrás e naturalmente as coisas vão evoluindo, como se não tivesse nenhuma intervenção divina. Isso atrapalha, por certo, o Evangelho, a nossa fé em Deus. Agora, essa teoria tem ganhado força cada vez mais e, inegavelmente, atraído uma multidão que, de forma às vezes minúscula, começa a se esquecer de Deus e se atrelar cada vez mais nesta nova teoria ou nesta teoria. O resultado disso é eles serem enganados com facilidade e então caminharem para a perdição. Olha, meu irmão, esses falsos mestres, eles têm ganhado corpo e eles estão chegando com força total, porque estava dito na palavra do Senhor. Eles são cegos e por mais que muitos cientistas atuais, inclusive, falem o inverso, falem da intervenção divina, falem de coisas sobrenaturais que somente a fé explica, eles continuam cegos no seu caminho errante. Cegos por dois motivos. Primeiro, porque eles não querem, eles em seu egocentrismo, em sua prepotência, eles não querem reconhecer o erro e voltar atrás. Eles não querem reconhecer o erro de seu professor. Darwin e Marx nunca errariam, são gênios. E aí continuam andando pelo caminho de seus mestres. Outro fato inegável que está bem claro aqui é que a paixão, o desejo pelo pecado os faz caminhar inegavelmente para o erro. Eles têm caminhado a passos largos para satisfazer as concupiscências da sua carne. E então caminham largamente para esse caminho equivocado. Olha, meu irmão, eu não tenho dúvidas desta minha interpretação. Respeito quem pensa de forma diferente. Mas, inegavelmente, Cristo está voltando. Sinais claros aqui estão descritos para que possamos então nos ater para o caminho que estamos seguindo. Se é o caminho da palavra de Deus ou se é o caminho da perdição. Não nos deixemos enganar por palavra alguma. Por favor, leia esses capítulos que nós vimos agora, medite sobre eles, converse com Deus e busque uma interpretação correta. Vamos juntos caminhar para viver a essência do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma vida extraordinária e que tudo seja feito na tua vida para a honra e glória do Senhor. Amém.